Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 113 da jornada Lê a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler 1 Crônicas, capítulos 5, 6 e 7. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com seus amigos. Sem mais delongas, vamos então ler os capítulos do dia. Capítulo de número 5 de 1 Crônicas vai dizer assim: Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Pois Ruben era o primogênito, mas, por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogênito foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia Ruben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, foram estes: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. O filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Berã, a qual Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefe Jeiel, Zacarias, Belá, filho de filho de Semã, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado leste até a entrada do deserto, o qual se estendeu até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles, em toda a terra fronteira de Gileade ao lado leste. Os filhos de Gade habitaram em frente deles na terra de Bazã, até Salca. Joel foi a cabeça e Zafã o segundo. Também Genaia e Zafate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Zubã, Jorai, Jocã, Zia, Eber, 7 ao todo. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jorão, filho de Gileade, filho de Mical, filho de Jezizai, filho de Jadó, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi o chefe da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram inscritos nas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, enteçavam o arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.770 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos agarenos, a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles. E os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha claramente clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus. E eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermor e Senir,
e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram chefes de sua família, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Azireu, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Porém, foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Síria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Alá, Abor e Ará, e nas proximidades do rio Gozã, onde permanece até o dia de hoje. Capítulo de número 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias e Finéias gerou Abiazur. Abiazur gerou Buqui e Buqui gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías e Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok e Zadok gerou Aimás. Aimás gerou Azarias e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias. Este é o que serviu como sacerdote no templo de Salomão, que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou Amarias e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias e Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías. Seraías gerou Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. São essas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. Os filhos de Gerson foi Libni, que foi filho de Jaté, que foi filho de Zimã, de quem foi filho Joã, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerai, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Azir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, e de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana foram Amazai e Aimote. O filho de Eucana foi Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzai, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. São estes os homens que Davi constituiu para dirigir o canto da casa do Senhor, depois que a arca foi colocada lá. Ministravam diante do tabernáculo da tenda do encontro com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam como seus filhos. São filhos dos coatitas: Emã, o cantor,
filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Matate, filho de Amazias, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofanias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi e filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etini, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson e filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Guisse, filho de Abedi, filho de Maluque, filho de Azabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Zemer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram encarregados de todo o serviço do tabernáculo na casa de Deus. Arão e os seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço relacionado com o Santo dos Santos e a expiação por Israel, segundo tudo o que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. O filho de Arão foi Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abisuá, de quem foi filho Buqui, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Maraiote, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimás. São estes os lugares que eles habitavam, segundo os seus acampamentos, dentro de suas fronteiras, a saber, os filhos de Arão, os filhos das famílias, os coatitas, foram os primeiros a serem sorteados e receberem Hebrom, a terra de Judá e os seus arredores. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Os filhos de Arão deram as cidades do refúgio, Hebrom e Líbna, com os seus arredores, Jadir e Estemoa com os seus arredores, Ilém com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Azã com os seus arredores e Bet-Semes com os seus arredores, da tribo de Benjamim, Geba com os seus arredores, Alemete com os seus arredores e Anatote com os seus arredores, ao todo 13 cidades segundo as suas famílias. Aos que restaram da família de Coate foram dadas por sorteio 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, em Bazã, foram dadas por sorteio 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, foram dadas por sorteio 12 cidades. Assim, os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades com os seus arredores. Deram-lhes por sorteio da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, essas cidades que são mencionadas nominalmente. Há algumas famílias das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram a cidade de refúgio, Siquém, com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, bem como Gézer, com os seus arredores, Joquimeã com seus arredores, Bet-Aron com seus arredores, Aijalon com seus arredores, e Gat-Rimon com seus arredores, e a meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores, e Bileã com seus arredores. Foram dadas as demais famílias dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson foram dados da família da meia tribo de Manassés, em Bazã, Golã com seus arredores, e Astarote com seus arredores, e da tribo de Issacar, Quedes com os seus arredores, Nebarete com seus arredores,
Mote com seus arredores e Anem com seus arredores. E da tribo de Aser, Maassal com seus arredores, Abinon com seus arredores, Ucoque com seus arredores e Reobe com seus arredores. E da tribo de Naphtali na Galileia, Querdes com seus arredores, Amon com seus arredores e Kiriataim com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimon com os seus arredores e Tabor com os seus arredores. E do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, a leste do Jordão, receberam da tribo de Ruben, Bezer com seus arredores, no deserto, Jazã com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefate com seus arredores. E da tribo de Gade em Gileade, Ramote com seus arredores, Manaim com seus arredores, Esbom com os seus arredores e Gezer com os seus arredores. Agora capítulo de número 7. Os filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jesube e Sinrom, 4 ao todo. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeruel, Jamai, Ibizão e Samuel, chefes das suas famílias descendentes de Tolá. Homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.700. Os filhos de Uzi foi Israías, e os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo, todos eles chefes. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra 36.000 homens, pois tinha muitas mulheres e filhos. Seus irmãos e em toda a sua família de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediel, 3 ao todo. Os filhos de Belá foram Esbom, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo. Chefe das suas famílias, homens valentes, foram 22.034 registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer foram Zemirá, Joás, Eliemer, Elionai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos filhos de Bequer. O número deles, registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes de suas famílias, homens valentes, 20.200. O filho de Gediel foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetã, Tarsis e Aiazar. Todos estes filhos de Gediel foram chefes de suas famílias, homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Supil e Upil eram filhos de Ir, e Uzim, filho de Aer. Os filhos de Naphtali foram Jadiel, Guni, Jezer e Salum, filho de Bila. Os filhos de Manassés foram Asriel, da sua concubina Síria, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upil e Supil por mulher. O nome dela era Maaca, o nome do irmão de Maquir era Zelofate, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho a quem chamou Perez, irmão deste foi Serés. Os filhos de Perez foram Ulão e Raquém. O filho de Ulão foi Bedã. Dos tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã, a Amolequete, deu à luz Isode, Abiezer e Maclá. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os filhos de Efraim foi Sutela,
de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Elada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sulata, Zutela, e ainda da Ezer e a Elada, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos deles foram consolá-lo. Depois teve relação com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou de Berias, por causa da desgraça de sua família havido sofrido. Sua filha foi Seara, e que edificou Bet-Oron de baixo e Bet-Oron de cima, bem como Uzem Seara. O filho de Beraías foi Refá, de quem foi filho Rezef, de quem foi filho Telá, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A propriedade e a habitação deles foram Betel e as suas aldeias, ao leste Naara e ao oeste Gezer, e as suas aldeias, Siquém e as suas aldeias, até Aia e as suas aldeias. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias, Taanaque e as suas aldeias, Magido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Aser foram Imna, Isvá, Ive e Berias, e Será, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavi. Eber gerou Jaflete, Somer, Otão e Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete foram Pazeque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflate. Os filhos de Semer foram Ai, Roga, Jeuba e Arã. Os filhos do seu irmão Elém foram Zofã, Iminã, Sales e Amal. Os filhos de Jofã foram Suã, Arnéfer, Suã, Beri, Irã, Bezer, Odã, Samã, Silsa, Itran e Bera. Os filhos de Jéfer foram Jefoné, Pispá e Anã. Os filhos de Ulá foram Ará, Aniel e Rizia. Todos estes foram filhos de Azer, chefes da família, chefes das famílias, escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes registrados nas suas genealogias para o serviço da guerra. Seu número foi de 26.000 homens. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Muitas genealogias, mas eu te peço, se mantenha firme, não desista, que a gente já vai entrar em outros temas aí na Bíblia, mas a gente não poderia pular esses, porque esse está na Bíblia, é muito importante. Amém? E é isso. Deixa aqui nos comentários o coraçãozinho se você chegou até aqui. Um beijo da Sá e até amanhã!